Meus amigos, que Deus nos ajude a errarmos menos e acertarmos mais em nosso trabalho. Somos humanos e os humanos são passíveis de equívocos. E nem estamos pretendendo aqui nada de perfeição. O expositor havia terminado seu trabalho na instituição espírita e estava naquela fase de cumprimentos aos presentes, quando uma ilustre dama veio procurá-lo e pediu alguma explicação, algum esclarecimento a respeito de promessas e outras práticas dos costumes brasileiros, e acrescentou que estava muito zangada com a família, que a fez interromper um jejum que ela estava fazendo para o santo da sua devoção, buscando um emprego para o filho. Nesse momento, o santo era uma agência de emprego. A dama estava muito zangada com a família que a fizera interromper o jejum, porque o seu estado de saúde era grave. Nós somos capazes de passar um pequeno período sem alimentação, mas dias sucessivos a vida fica em risco. Então, ela foi internada no hospital porque o seu estado era muito preocupante. Então, ela queria que o orador falasse a respeito disso. E certamente ela aguardava um comentário positivo, crítico à família, que havia interrompido o seu jejum. Mas o expositor pediu desculpas à ilustre dama, percebendo o anseio da resposta negativa à atitude familiar. Foi quando o orador disse que pedia licença, desculpas a ela, mas estava de pleno acordo com a família. E acrescentou, dizendo que se ela tivesse desencarnado como fruto daquele jejum acentuado, ela chegaria ao mundo espiritual como suicida e arcaria com a responsabilidade do grave crime. E o orador acrescentou: a responsabilidade que nós temos com o corpo físico que Deus nos oferece. O suicídio é lançar à face de Deus o corpo que Ele nos deu como misericórdia, porque no momento presente o que nós mais precisamos é desse corpo de carne que a bondade divina nos oferece. Fatos dessa natureza dos centros espíritas, eles são a cada dia menores. Mas aqui e ali aparecem pessoas que trazem esses costumes antigos, dessas práticas consideradas como religiosas e que a doutrina não adota por considerá-las absolutamente inúteis. O espírita é chamado a estudar as lições do Cristo e se esforçar por viver essas lições no seu dia a dia. A dama não se deu por vencida. E um pouco acabrunhada disse ao orador que ali mesmo, naquele centro espírita, ela havia recebido um comentário de um espírito através de um médium que endossava
e dizia que ela conseguiria o que queria com aquele jejum. O orador pediu desculpas para mais uma vez discordar. Esclareceu que nós somos cercados por uma multidão de espíritos que foram homens e que deixaram a vestimenta física e ganharam o mundo espiritual, mas que são homens sem corpo de carne, que guardam a mesma cultura humana. Adicionou ainda que não é o fato da pessoa deixar a terra que o espírito logo se encharque de sabedoria. São espíritos sábios aqueles homens que eram sábios como homens e que, chegando ao mundo espiritual, sem os véus da matéria, conseguem uma visão mais ampla da vida cósmica. E que, pelo simples fato do indivíduo desencarnar, a natureza não lhe confere sabedoria extemporânea, de um momento para o outro, estalo de dedo. Os espíritos têm muitas informações, mas sábios são poucos os espíritos em volta do planeta que guardam uma sabedoria espiritual. E o orador lembrou, por último, aquela dama, o Evangelho de João, quando ele lembra aquela situação bem interessante. Amados, diz ele textualmente, não creiais em todos os espíritos, buscai antes saber se o espírito vem de Deus. E essa advertência é para nós de grande sabedoria que colhemos no Evangelho. Nós recebemos todos os espíritos com um carinho muito grande, porque são nossos irmãos. Mas nós temos o crivo da doutrina para nos ajudar a um julgamento do acerto de um conselho espiritual. A doutrina espírita, ela não condena nada, muito ao contrário, ela esclarece com lógica e com oportunismo. A doutrina nos ajuda a analisar as coisas da vida que nos cercam e que possamos escolher aquilo que há de melhor, de mais sábio, de mais oportuno, plagiando Paulo de Tarso, o convertido de Damasco. É sempre uma emoção falar de Paulo de Tarso. E como nós já batemos nessa tecla aqui, voltamos a bater com os amigos que ainda não leram Paulo e Estevão, a obra de Chico Xavier, que eu consideraria a obra-prima, a obra mais sofisticada do ponto de vista espiritual, que nos fala da vida e obra de Paulo de Tarso. É um prazer muito grande ler Paulo e Estevão. Li-o na adolescência, na minha juventude, e confesso aos amigos que comecei a ler o livro num sábado à tarde, e amanheci o domingo lendo Paulo e Estevão. Então, as belezas daquelas letras majestosas de Emmanuel, através da pena fidedigna de Francisco Cândido Xavier. Mas como falávamos dos pensamentos de Paulo de Tarso, ele, na carta aos Coríntios, ele diz, para ilustrar bem o nosso tema,
Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Meus amigos, quanta sabedoria numa frase. Eu tudo posso. Deus nos dá a liberdade de ação, o livre-arbítrio. E nós escolhemos os caminhos. E às vezes, se nos inspirarmos no Evangelho, escolhemos bem os caminhos. Se não, escolhemos maus caminhos. Eu sou natural do Rio de Janeiro. E no Rio há um bairro chamado Bairro da Penha. E no Bairro da Penha existe uma igreja do mesmo nome, que fica no alto de uma grande pedra, grande mesmo. E você acessa aquele templo através de uma escada que tem nada mais, nada menos que 365 degraus. É um degrau para cada dia do ano. Então, só os atletas das Olimpíadas conseguem subir aquela escadaria. É realmente muito puxado. E via eu, quando criança e adolescente, as pessoas subirem aquelas escadarias de joelhos para pagar promessas feitas. Então, a gente via sangramentos, sofrimentos, desmaios, tudo a troco de conquistas puramente humanas. E nós, não raras vezes, vimos pessoas envoltas na bandeira do Flamengo ou da sua escola de samba, fazendo aquele sacrifício colossal por uma causa fútil. Então nós ficamos assim, perguntando, para que aquilo serve? Por acaso aquele esforço gera um agasalho para alguém que tirita de frio embaixo de um viaduto? Ou um copo de leite para uma criança com fome? Qual a utilidade daquilo? É um negócio com a divindade. Eu pergunto se almas excelsas que foram consideradas pelos homens como almas santas, será que um espírito excelso se sente feliz com o quadro daquele? Eu tenho minhas dúvidas. E fico a indagar a utilidade de tais esforços. Que nós façamos esforços, façamos por um objetivo nobre. Há pessoas que são de uma capacidade de amor ao próximo, capazes de encontrar um pobre com frio, tirar o casaco e vestir o pobre. É capaz de dar o que não tem, pelo amor de servir. Mas aquele comércio com a divindade é uma coisa que nos causa assim perplexidade. Eu lembraria aquela passagem dos textos sagrados que nos diz: misericórdia quero e não holocausto. Nós espíritas não adotamos essas práticas porque as consideramos inúteis. Até que se eu faça um sacrifício qualquer, oferecendo a divindade, será que Deus não receberia com mais carinho, com maior aprovação, se eu fizesse um bem a uma pessoa que está em sofrimento, visitar um doente,
levar uma palavra de consolo a uma pessoa que está passando um período difícil, coisas desse tipo. Aqui a casa faz uma arregimentação de valores para pessoas necessitadas. Nós frequentamos uma vez por mês o orfanato Lar Escola Carba Schutel, lá no bairro do Morumbi. Lá estão internadas 60 crianças. Que trabalho magnífico daqueles irmãos, porque criar, cuidar, assistir um filho próprio é um dever animal. Nós, por instinto, cuidamos dos nossos filhos. Mas cuidar do filho alheio é realmente um esforço extraordinário, muito louvável. Então nós levamos tudo que na nossa casa chegou a uma depreciação para a nossa condição de classe média baixa. Então o que sobra levamos lá para o Lar Escola, eles têm um bazar, as boas coisas são vendidas no bazar e transformadas em recursos financeiros para casa. E as outras coisas são usadas pelas próprias crianças abrigadas na casa. Aqui eu vejo muitos pais, muitas mães, e os companheiros que têm filhos aqui presentes sabem o quanto custa sustentar um filho. É um custo financeiro e um custo de paciência para sustentar, criar, educar, tratar. É o médico, o dentista, a escola, o shopping, a feira, o supermercado. Quanto custa isso? Sabe Deus. Agora imagine, amigos, 60 crianças, filhos alheios. É uma responsabilidade enorme e nós ficamos assim, aplaudindo de coração esses missionários do bem alheio. O tradicionalismo religioso, que se autodenomina cristianismo, pessoalmente creio que cristianismo é outra coisa. Eles adotaram práticas e rituais que nós não encontramos em nenhuma hipótese na simplicidade, na singeleza do cristianismo primitivo. Eu gostaria de perguntar aos amigos se alguém já viu no Evangelho, em qualquer parte do Evangelho, que algum apóstolo tenha andado de joelho, ou o próprio Cristo, para conseguir vantagens celestiais, especialmente ver o seu time campeão do Campeonato Carioca de Futebol. Então, meus amigos, nós ficamos assim, estupefatos, com práticas dessa natureza que a nossa amada, querida doutrina espírita rejeita formalmente. E como se não bastasse andar de joelhos, eu, por uma questão profissional, morei em algumas capitais do Nordeste por questões profissionais. E numa dessas capitais, numa cidade vizinha, lá eu vi uma prática. Eles chamavam de procissão do martírio. Eram só homens, eram só cidadãos masculinos que participavam daquele evento religioso, se é que podemos chamar de religioso. Então os homens levavam umas correntes, até finas, não eram grandes as correntes, e com o dorso nu, eles iam batendo nas costas com a corrente. Acho que todo mundo já viu isso na televisão. E aqui e ali fazem
reportagens desses costumes que beiram a barbárie. Então eles vão batendo nas costas com aquelas correntes, e quando termina a procissão, eles estão com as costas feridas, e consideram aquilo um sacrifício enorme, que Deus abençoou. Vi a entrevista do repórter com um dos membros dessa sociedade do martírio, do sacrifício, do flagelo, ele dizendo que tocava o coração de Deus aquele sacrifício daqueles homens que batiam com uma corrente nas costas. Meus amigos, meu Deus do céu, isso serve para quê? Isso ajuda em quê? Não seria melhor gastar esse esforço para produzir alguma coisa útil para quem precisa? Aquele sangue derramado, existe um departamento não muito distante daqui chamado Banco de Sangue. Não seria melhor lá levar o seu braço para tirar alguns centilitros de sangue? Nós temos tanto sangue, né? Aproximadamente 5,5 litros circula pelo nosso corpo. Dá um pouquinho, uma ampola de sangue, provavelmente salva uma vida. Principalmente se seu sangue é O positivo, como é o nosso caso, que é bem universal, está ao gosto do público. Então, meus amigos, a gente vê aquilo ali e fica assim, pesaroso com isso. E aqui e ali, práticas dessa natureza abeiram a doutrina espírita, ao movimento espírita, que rejeita. Meus amigos, se o espiritismo fosse adotar tais práticas, terminaria por perder a sua missão de consolador e esclarecedor do cidadão humano. Não cabe à doutrina espírita se entregar ou ir disputar lugar ao sol entre as 2.000 denominações tidas como cristãs que se espalharam pelo mundo. O cristianismo está esfacelado em cerca de 2.000 nomes, 2.000 títulos, e o espiritismo não precisa disso, por uma razão muito simples, que a doutrina é lúcida, esclarecida, sabe o que quer. O espiritismo conhece a sua responsabilidade, a sua missão no solo terrestre, entre os homens. A nossa missão, meus amigos, é justamente trazer de volta aquele cristianismo primitivo, é o cristianismo redivivo, em que aqueles irmãos nossos difundiam os ensinamentos do Cristo por amor, por idealismo, por missão. Não a carta de conseguir um emprego para o filho, que o time seja campeão, que a escola de samba ganhe o carnaval e coisas desse tipo. Nós ficamos assim, preocupados com tudo isso, sob as luzes da própria doutrina. Nós respeitamos aqueles que não pensam como nós pensamos, que têm os seus princípios bem dignos e que respeitamos com a maior profundidade, com a maior seriedade. Mas o espírita, mais do que ninguém, deve se precaver com as coisas do mundo, viver no mundo sem viver para o mundo. Nós preferimos a mensagem do Cristo estudando as suas diretrizes. Eu não vejo nos evangelhos nada que nos fale, que nos mande enaltecer o chamado culto externo, de fantasias pseudo-religiosas que nós vemos
a cada canto desse mundo que vivemos. Então, meus queridos amigos, o espírita tem que viver no mundo, mas sem se deixar dominar pelo mundo. E eu lembraria aos amigos aquela passagem de Jesus. Jesus sabia, mais do que ninguém, o que iam passar os seus seguidores. E nós cursamos as páginas da história e vemos que homens extraordinários foram aqueles continuadores do Cristo, que não fizeram nenhuma solenidade, nenhuma exéquia, nenhuma fantasia, nenhuma liturgia para conseguir vantagens celestiais. Eles arrostaram o judaísmo corajosamente, homens, mulheres e até crianças. O Império Romano dominante, eles foram perseguidos, massacrados. Sobre essa passagem da história, já fizemos aqui palestras, aquelas com o título de Cristianismo Redivivo, em que o irmão Tobias nos narra tudo aquilo que aconteceu em Roma, quando Maximiano Hércules determinou a última perseguição aos cristãos, e que o povo cristão foi realmente de uma expressão de idealismo como nós nunca vimos na história do mundo. Ao fazer a palestra, em muitas oportunidades, na nossa tela mental, apareciam aqueles cenários do circo romano. Os amigos, ser preso ali na areia do circo, entregue às feras, aquelas criaturas cantavam louvores ao Cristo, enquanto eram devorados pelos leões famintos. Os romanos deixavam os leões sem comida durante 3 dias. E quando eles já possuíam preso nos calabouços do circo romano um grupo de 200, 300 cristãos, e dos seus inimigos que ali eram postos como pseudos cristãos e eram lançados ao circo, meus amigos, aqueles irmãos nossos cantavam louvores ao Cristo, agradeciam a aprovação, porque olhavam ao passado espiritual deles mesmos e sentiam a necessidade de duras provações para a emancipação de suas almas. E Jesus, sabendo de que tudo isso aconteceria, usou uma expressão quando foi crucificado: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E aqueles cristãos, e o nosso querido irmão Tobias, entre eles, que foi um trabalhador incansável da obra do Cristo em Roma, esclareceu muita gente, consolou muitos corações, curou muitos sofredores. Eu me recordo daquela passagem que Jesus deixou para aqueles irmãos uma mensagem imortal, que nos serve hoje também. Eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. E é isso, meus amigos, que nós espíritas precisamos nos acautelar. Sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Jamais, na boa inspiração do mundo maior, o movimento espírita jamais se entregará à prática das exterioridades. Nunca, jamais. O espírita é chamado a estudar o Evangelho,
Porque foi isso que Jesus nos trouxe. Lições de vida. O Evangelho é um manual de instruções para nós nos alçarmos à vida celeste superior, modificando as nossas almas para valores nobres de espírito, e não rituais fantasiosos adotados pelas tradições de muitos tempos. Agradecemos a atenção dos amigos, muito obrigado e até